Olha só, meus amigos, mais um daqueles casos que faz a gente pensar: será que o céu recebe dízimo? Ou é o próprio bolso de alguns ungidos muito espertalhões nesse planeta chamado Terra? Que já se tornou um verdadeiro caldeirão. Porque na farra do INSS, que parece mais um festival de pixie gordo, porque carro de luxo, relógios importados, Pix escorrendo da mão de alguns jovens ricos, milionários, e acaba caindo direto no cofre, acaba caindo direto nas contas da Church. E nós vamos falar exatamente da Sete Church, a mesma igreja onde o empresário que foi investigado na CPMI do INSS, chamado de Américo Monte Júnior, o qual despejou aí 124 mil, uma bacatela de dinheiro aí, dinheiro do pão, em outras palavras. Enquanto isso, seu sócio pedia de volta a BMW e um Rolex do pastor. Nós já comentamos sobre esse assunto, passando aquela ideia, né? Comprei errado, né? Dei errado para a igreja, agora eu quero de volta. Umas histórias assim, sem ele nem beira. Por isso eu peço o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve e bora pro vídeo de hoje. Vamos falar de INSS versus igreja. Vai sair, espírito maligno! Queira você ou não, cara, ultimamente é impressionante o tanto de igrejas envolvidas com maracutaia que envolve a questão política. Olha só a notícia. Investigado fez Pix de 124 mil para a igreja evangélica. Investigado pela CPMI do INSS, o empresário Américo Monte Júnior fez pelo menos um Pix no valor de 124 mil para a igreja Sete Church. Nós já falamos sobre essa igreja aqui, né? Que é de Barueri, São Paulo. Ele integra o grupo dos jovens ricaços que faturam com os descontos indevidos de aposentados. A mesma igreja também era frequentada por Felipe Macedo Gomes, o outro, né? Aquele outro que nós já comentamos em outros vídeos aqui, que também fez doações volumosas à congregação, à igreja Church aí. Felipe Macedo Gomes é dono da Amar Brasil, clube de benefícios. Ele é sócio do Américo Monte Júnior. Que coincidência, né, cara? Os dois, um dá relógio, dá carro, vai lá e toma o carro. Aquela velha trambicagem que nós já comentamos. E agora o amigo dele, sócio, fez um depósitozinho aí para a igreja de 124 mil reais. Américo Monte Júnior é filho de Américo Monte, considerado o decano dos jovens ricaço, atuando como correspondente bancário. Monte colocou não só o filho, mas também o pai, um tio e uma filha como representantes das entidades. Além da ABCB, esse grupo controlava outras entidades da farra do INSS, como a Masterprev, a ANDAP e a ASAP. Juntas, essas entidades de fachada faturaram 700 milhões com descontos de mensalidades de aposentados. Na mesma leva de RIFs, outros pagamentos para a Sete Church foram registrados. Um deles de 200 mil foi de Anderson Cordeiro de Vasconcelos, outro jovem ricaço e procurador de entidades de fachada. Uma empresa dele, a ALDC, Serviços Limitadas, também pagou 370 mil com 380 reais para a igreja em 2 transferências no mês de maio do ano passado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos, já falei em vários outros vídeos. Além de posto de gasolina e farmácia, igreja também é uma boa opção para lavar dinheiro. E isso está muito bem claro. Afinal, a instituição religiosa, né, as instituições religiosas chamadas de igreja, não pagam tributos, que é um direito garantido pela Constituição Federal. O que isso significa que elas são isentas de impostos sobre patrimônios, rendas,
serviços relacionados às suas atividades essenciais. Ou seja, um lugar quase que perfeito para esse tipo de atividade. Ou você acha normal um fiel da igreja dar um Rolex, né, um relógio caríssimo, alto padrão, um carro de luxo, né, uma BMW, e depois ele resolve pegar de volta? Tipo assim, ó, Deus, eu entrego para você, só que é condicional. Daqui uns meses eu quero de volta e o senhor me dá de novo. Aí, depois disso, muita gente dizendo que era perseguição religiosa, agora acaba saindo à tona aí umas ofertinhas feitas no Pix. Eu queria receber uma oferta de 124 mil no Pix. Quem não gostaria de receber, né? Mas a igreja Sete Church recebeu 124 mil no Pix e ainda, né, um deles deu 200 mil, que foi um tal de Anderson Cordeiro de Vasconcelos, que é o procurador da entidade de fachada, e a tal empresa ALDC Serviços Limitadas também pagou 370 mil reais para a igreja, uma das transferências no mês de maio do ano passado. E você tem dúvida que isso aqui é lavagem de dinheiro, meu amigo? É a pergunta que fica no ar. E diante dessa pergunta surge outra pergunta. Afinal de contas, quando uma igreja vira ponto de coletas de fortunas arrecadadas dos aposentados, que é bom deixar claro, ela ainda pode ser chamada de uma entidade que representa Deus na terra, Jesus na terra? Ou virou apenas mais um CNPJ disfarçado de salvação? A Sete Church aqui, cara, ela deve explicações, mas o silêncio do líder e da própria instituição é ensurdecedor, fala muito mais alto, porque você não vê uma nota de justificativa. Aí a gente fica pensando, quem fica em silêncio consente também? E esse silêncio ensurdecedor aqui, talvez fale tão alto quanto o estrondo dos 700 milhões drenados, né, retirados das contas de quem mal consegue pagar os remédios numa farmácia. Idosos. E eu pergunto para você, meu amigo, até quando a fé vai servir de cortina para manobras financeiras, usando-se fachadas de igrejas para o trambique acontecer nos bastidores? Até quando isso vai ser chamado de fé? Até quando a sociedade vai ver isso como uma perseguição religiosa? A igreja sendo uma instituição religiosa, né? Nem vou falar igreja aqui, uma instituição religiosa, sendo usada como fachada para enriquecer quem já entra no culto com o bolso recheado e a consciência vazia totalmente, mas o bolso recheado de grana desviada de aposentadorias. Eu, sinceramente, eu acabei recebendo essa matéria hoje de manhã e eu fico pasmo, cara, diante da impunidade e da capacidade de um ser humano se dizer pastor, né, se dizer dono de uma igreja e permitir acontecer esse tipo de coisa. E olha que nós estamos acostumados a trazer coisas piores aqui nesse canal, mas eu fico pasmo, cara, um cara desse ser chamado de pastor, uma igreja dessa ser considerada uma igreja, aonde as pessoas acreditam que estão se aproximando de Deus, enquanto o líder, através dos seus jovens ricaços, estão usando aquele local simplesmente para entrar dinheiro e sair dinheiro lavado pelo sangue do Cordeiro, redimido, né, pelo sangue de Jesus do outro lado. Não dá para acreditar. Deixa seu comentário aí embaixo, o que você acha disso, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E eu encerro esse vídeo aqui expondo mais uma vez, até porque a gente começou falando desse assunto e cada vez que aparece as pessoas mandam para mim, para nós comentarmos e trazer à luz aqui. Infelizmente, as igrejas, como eu falei lá no começo, é um local perfeito para o trambiqueiro, o malandro se camuflar como ungido, como homem de Deus. Alguns se tornam líderes, porque é um local onde as pessoas estão vulneráveis, em busca de uma fé mais próxima de Deus, uma vida mais próxima de Deus, uma fé mais embasada, e eles pegam isso para continuar te mantendo ali dentro, te iludindo, e no final das contas, nos bastidores, a trambicagem corre solta, ao ponto de dar uma oferta, no final se arrepende e pega a oferta de novo,
e quantas outras. Se a Polícia Federal, a Justiça, fosse para cima de outras igrejas, meus amigos, pode ter certeza que não sobraria muita gente aí honesta. Se você concorda comigo, deixe seu comentário, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.